Fala galera, sejam bem-vindos aí ao nosso canal Futebol na Veia. Agora uma estrutura um pouquinho mais profissional. Meu nome é Marcos Santiago, algumas pessoas já viram alguns vídeos aqui, já me conhecem. Hoje eu estou aqui com meu amigo PC Oliveira. Seja bem-vindo, meu amigo. É Obrigado, uma honra ter a irmão. sua presença aqui com a gente. Obrigado. A gente vai fazer um bate-papo aí sobre o Campeonato Brasileiro, né? O que vem Isso acontecendo aí. aí nos últimos dias, as últimas rodadas, e um pouquinho das novidades, né? Um campeonato que começou de uma forma bem surpreendente, principalmente na parte de baixo, né, PC? Verdade. A parte de cima a gente já tem ali, mais ou menos, nos últimos anos, uma galerinha que tá brigando ali junto, Sim, né? sim. Agora a parte de baixo ali, realmente, pelo menos a minha parte, por mim, surpreendeu bastante alguns times que estão presentes ali embaixo. Vou deixar você falar um pouquinho, se apresentar, e aí a gente vai seguindo aí. Bom, primeiramente, é uma honra estar aqui. Obrigado pelo convite. Parabéns aí pela iniciativa. A gente sabe que muitas pessoas têm essa ideia, fica na mente e não tira da mente, né, para fazer. Você Sim, teve a audácia de seguir em frente, fazer, mesmo com as dificuldades que a gente sabe que tem, né? Você conseguiu um espaço desse aqui, um estúdio desse aqui maravilhoso. Parabéns também aqui para os amigos aí, né, que empreendem aqui nesse estúdio. Bom, minha trajetória no futebol aí, desde que eu nasci, né, desde moleque, sempre envolvido no futebol, sempre amei futebol e sempre fui rubro-negro. Então, o tempo passou, na minha época aí na adolescência, eu sempre fui muito ligado, né, à questão de torcida, sempre aquilo ali sempre me cativou, sempre achei bonito, sim, né, o que as torcidas fazem nas arquibancadas. Eu sempre, pô, preciso estar ali, eu quero estar ali. E acabou que a gente cresceu, se desenvolveu e, pô, não quero só estar ali, eu quero trazer pessoas da minha cidade para cá também. Aí, assim nasceu uma linda história aqui em Angra. Em 2005, eu fundei a Raça Rubro-Negra aqui e logo depois, em 2008, no nascimento da minha primeira filha, Isabela, eu fui e fundei a Urubuzada. E a Urubuzada hoje em Angra é uma referência aí de torcida, não só do Flamengo, mas de torcida, sim, com né? Esse certeza. tempo todo aí, com tudo que é feito, quantidade de integrante que tem, simpatizante que tem, não é só ir para Maracanã, mas também se envolver em ações sociais. Você vê, você é vascaíno. Sim, Teve um ano que nós fizemos aqui um Flamengo e Vasco. Peguei o Tavo da Força Jovem e falei, Tavo, vamos fazer um clássico da paz, vamos pensar em fazer algo realmente útil para quem precisa, né? E aí a ideia seria uma gincana, onde a torcida que arrecadasse mais alimento ganharia a gincana, e aí quem perde iria ali na Praia do Anil ali, sim. né? Num quiosque daquele ali, é, pagar a caixa de cerveja para o outro e servir o outro. E foi muito bacana, claro que a torcida do Flamengo ganhou, né? E nessa brincadeira nós arrecadamos aí quase 1 tonelada de alimento. Olha só. Então, assim, a gente consegue através de organizações sérias, como é, né, a Urubuzada, e através do futebol ajudar muitas pessoas, né? E aí, ao longo desse tempo aí, a gente vai falando, né, Com essa minha certeza. trajetória, que você for levantando aí, a gente tem muita coisa para falar, né, muita Sim, bagagem, graças a Deus aí, são milhares de quilômetros atrás do Flamengo aí, aqui pelo Brasil, rodei vários estados aí, seguindo o Flamengo em vários estádios e também fora do Brasil, pela América do Sul. Tô quase zerando a América do Sul. E é bacana que assim, esse trabalho aí que a gente foi fazendo hoje, existem mais pessoas aqui também seguindo, né? E fazendo até mais, fazendo até além, indo para fora da sim, América do Sul, né? A gente tem uma galera aqui que foi para o Mundial, foi para Marrocos, então a galera foi pelo exemplo e foi também tratar de seguir de forma apaixonada pelo Flamengo, mas também ser aquela referência sim. para outras pessoas que, caramba, eu quero aquilo ali também. Pô, eu sempre tive vontade de fazer isso. E pessoas que nessa caminhada, assim, pô, PC, como é que faz para ir, pô, pro sul, ver o Sim, Flamengo lá? Como é que faz para ir para Curitiba? E a gente sempre consegue, assim, de uma forma mais barata, porque a gente, quando sai a tabela, a gente bate o olho. Pô, eu quero ir. Quando tiver um Flamengo e Inter lá em Porto Alegre, eu quero estar lá. sim. Aí saiu a tabela, a data, a gente já começa a ficar ali, de olho nas passagens, promoção, né? E aí
A gente pega, quando joga, galera, saiu aqui uma promoçãozinha, vamos pegar aí. Um pega, dois pega, três. Aí vem aquele efeito manada, um galerão vai. Sim. Então foi assim aqui pelo Brasil, foi assim fora do Brasil, foi assim para Lima, na final da Libertadores de 2019, também para Montevidéu, né, na final contra o Palmeiras, e aí que a gente perdeu. Sim. E aí também, né, falando sobre, você falou aí sobre a questão da tabela, né, do Brasileirão, falou bem. A parte de cima a gente imaginava já como seria, a parte de Sim. baixo tá meio estranha. É. Mas eu acredito eu acho que o Fluminense ele ainda consegue sair dessa. Você vê que os times estão ali embaixo, mas não tem tanta diferença. Sim. Não é muito ponto, ninguém ali ainda largou muito, né? E o Grêmio, por exemplo, se eu não me engano, o Grêmio tem 2 jogos a menos que os times ali, que a maioria, se eu não me engano, o Grêmio tem 11 jogos Isso e os mesmo. outros têm Tem 13, 13. né? Então o Grêmio eu acredito que pode sair dessa. O Grêmio tá somente a um ponto do primeiro fora, né? Tá vendo? É. Um ponto, com 2 jogos a menos. O Então, Fluminense, que é o Lanterna, são 5 pontos de diferença sim, só. já são 5 pontos, Mas são né? 2 jogos, né? 2 E se a vitórias gente, já. se a gente parar para pensar, 1/3 do campeonato já foi. Exatamente. 38 rodadas, né? Tem 13, 1/3 já foi. Isso aí. O Fluminense precisa abrir o olho, mas eu acho que o Fluminense consegue sair dessa. É muito estranho o que está Ainda acontecendo, né? tem O tempo Fluminense para se recuperar, né? tem uma vitória, o Fluminense, Uma né? vitória em Uma 13 vitória. jogos. Cara, loucura, assim. É o atual campeão da América, né? E Sim, é o que é atual mais campeão da América, surpreendente. pois é. A gente não teve na história ainda um fato como esse de ter um rebaixado no ano seguinte após a conquista da América. A gente espera, até pela questão do nome do futebol, principalmente carioca, que é o que está no momento na pauta, mas justamente para poder manter o nível do futebol carioca um pouco mais elevado, como foi elevado nos últimos anos agora com essas conquistas do Flamengo e do Fluminense agora com a Libertadores, seria muito triste para o futebol carioca um rebaixamento para o Fluminense agora, no momento em que o Fluminense vem de uma grande conquista como a Libertadores. Exato. E eu assisti o Mundial de Clubes, eu vi que o Fluminense também jogou muito bem o Mundial. Pegou o Manchester City na final, né? Que Difícil. é complicado você, Demais. com a diferença de nível entre o futebol brasileiro e europeu ainda, né? Futebol sul-americano e europeu de uma forma geral. Mas eu acho que o Fluminense ainda foi bem. E eu acredito sim que o Fluminense possa se recuperar nesse campeonato ainda. Ainda tem muito campeonato pela frente, como você falou, só teve 1/3 do campeonato. Mas ainda tem bastante tempo. Eu acho que se o Fluminense se organizar direitinho, colocar a cabeça no lugar e souber trabalhar, ainda tem bastante tempo para se recuperar. Tem uma sequência de jogos agora, o Fluminense pega o Internacional em casa, entendeu? É um jogo que não é muito simples, mas como a gente viu até há pouco tempo atrás, o Fluminense fechou com o Mano Menezes, né? Contratou o Mano Menezes agora como técnico, que é um técnico de nome. Sim. E que foi o técnico escolhido aí, conquistou a confiança do Fluminense e tem uma missão que não é muito simples pela frente, não é muito fácil. Mas, como a gente falou, acho que ainda tem tempo para se recuperar e escapar dessa situação, né? Mas a gente tem também dentro da zona de rebaixamento 2 gigantescos do futebol brasileiro, né? Grêmio e Corinthians. Verdade. O Corinthians a gente já vem acompanhando que realmente não está numa fase muito boa, mas o Grêmio também é outro time que surpreendeu por estar lá embaixo na zona de rebaixamento. São 3 vitórias apenas, mas como você falou, ele tem 11 jogos, são 2 jogos a menos, aí que de repente 2 vitórias já coloca ele lá em cima, na metade da tabela pelo menos. Então tem muita coisa para acontecer, como a gente falou. Infelizmente teve aquela tragédia lá no Sul, né, que interrompeu aí alguns jogos do campeonato. E foi também por esse motivo que o Grêmio tem 2 jogos a menos. Uhum. Tem outros times também, como o Criciúma, porque ia enfrentar, se não me engano, o Cuiabá, que também tem o jogo... Não, Cuiabá não, mas o Criciúma também ia jogar contra um time do Sul, acho que é contra o próprio Grêmio. E aí, por causa dessa situação, acabou tendo jogo a menos. O Internacional também está com jogo a menos. Juventude também do Sul, também. Juventude, exatamente. Então, essas equipes do Sul sofreram com essa questão da tragédia aí e ficaram esse período sem poder jogar, sem ter também onde jogar, né? Agora que está voltando, o Grêmio, pelo menos que eu acompanhei, está jogando no Couto Pereira como mandante do Coritiba. O Inter eu não cheguei a ver, mas eu acho que é lá também. Eles estão por lá, Curitiba. Estão revezando lá na questão do Couto Pereira. E agora, a parte de cima da tabela. O Flamengo líder do campeonato hoje, você deve estar um pouquinho feliz, né? Bastante. Mas o Palmeiras está ali na cola, né? Não deixa vocês respirarem. Pois eu acredito que a partir desse ano,
a tendência é que Flamengo e Palmeiras se destaquem ali nas duas primeiras colocações. Claro que eventualmente pode, a gente sabe como é o futebol. Eventualmente, assim como no espanhol aparece um Atlético de Madrid de vez em quando ali, na temporada passada apareceu o Girona ali, Sim, né? Então, eu acredito que Flamengo e Palmeiras eles conseguem se manter nas primeiras colocações, nas duas primeiras. O Palmeiras, por já ter um trabalho de mais tempo, né? O Palmeiras já tem ali um bom tempo já com o Abel. sim, O Abel Ferreira é um cara que ele é gigante no clube, como o elenco é gigante. Eles sim, conquistaram muitas coisas. Já com o Flamengo, o elenco ali, a partir de 2019, principalmente, ele se tornou gigante com o Jorge Jesus, mas sim, com a saída do Jorge, o elenco ficou, e de uma certa forma, aquela geração 2019, 2020, 2021, ela foi sendo multicampeã, foi fazendo história no clube, e os técnicos que foram chegando depois, eles não tinham aquele respeito, sim, né, dos jogadores. E alguns jogadores ali até mimados e também entrando em zona de conforto. sim. E aí é claro que não vai dar certo. O Tite, muita gente critica, eu também tenho minhas críticas ao Tite, mas historicamente o Tite é um cara que vende caro as derrotas, né? Então, o Flamengo tinha um grande problema com a zaga. Hoje a zaga do Flamengo é uma das menos vazadas do Brasil, Sim. né? Então o Flamengo tomava gol direto, tomava goleada, tomava gol bobo. O Tite conseguiu melhorar isso. E é o cara que também, um cara de bagagem, também já foi campeão da Libertadores, campeão mundial, treinador de seleção, Sim. treinou os melhores jogadores do mundo. Então, o elenco, opa, peraí, agora é um cara diferente. E o principal também, né? O Tite é aquele técnico paizão que o jogador mimado ama. Mas ele é aquele pai que ele puxa a orelha e ele dá o caminho. Ele não é aquele paizão que vai chegar, que vai abraçar e vai defender o cara até o final. E você vê o caso do Gabigol, Não é o né? técnico que vai mimar o jogador, né? Exatamente, exatamente. Sim, Então, assim, o Gabigol mesmo, ele não tá rendendo. Então, sim. pô, eu vou botar o cara só por tudo que ele fez no clube? Não. Pô, é um cara que profissionalmente, né, ele tá só jogando fora toda a oportunidade que ele tem de Sim, se eternizar, ele já está eternizado. sim, Mas a questão da idolatria, eu falo como rubro-negro, conheço vários rubro-negros que estão revoltados com o Gabriel. sim, E tanto que, assim, boa parte da torcida apoia o que o Tite vem fazendo, que é dando um gelo nele até o ponto de agora a diretoria o afastá-lo. E tá certo, tem que afastar, porque toda hora ou ele faz uma besteira, ou o empresário vem e fala alguma coisa. Amigo, eles precisam entender o seguinte: o Gabriel é um jogador, ele não ganhou a Libertadores sozinho, as duas, ele foi decisivo nas duas, mas a bola não chegou nele ali do nada, né? Então, teve gente lá atrás para defender, teve gente no meio para armar, para a bola chegar nele, ele fazia parte dele. Então, até enquanto grupo, enquanto coletivo, falta humildade nele nesse ponto. E como que o empresário agora quer que o Flamengo ofereça um contrato aí de 4, 5 anos se ele não está rendendo? Ele não rende, o futebol dele caiu muito, a postura dele é de moleque, né? Ele mais dá problema para o Flamengo do que solução. Então algo precisa ser feito. E o Flamengo está certo de propor um ano apenas de salário, errado ainda, na minha opinião, de colocar uma condição de aumentar o salário dele 50%, o que faria ele receber aí mais de 2 milhões por mês, e não tá rendendo para não está isso. rendendo para isso. Exatamente. Né? E aí, quando acontece essa questão, por exemplo, que o Corinthians, né, que ele vestiu a camisa do Corinthians, na oportunidade que ele tem de ser homem e assumir o erro que ele fez, né, assumir o que ele fez, não, pessoal, errei, vacilei, estava na minha casa, num churrasco, realmente coloquei a camisa do clube, me perdoa, não vai acontecer mais. Não, ele fala que é mentira. Então, o jornalista que vazou a foto, que publicou, que foi o Vene Casagrande, né, saiu como mentiroso. Então, assim, é molecagem mesmo. E boa sorte pro Gabriel. Se ele acha Sim, que ele vai sem ter um dúvida. outro clube no Brasil como o Flamengo, com a estrutura que o Flamengo tem, pagando bem, pagando em dia, o Flamengo, os jogadores ganham, a premiação é campeão, ganha uma boa premiação, né?
o único time no Brasil que ele pode ir para ser parecido com o Flamengo, para ele ter o ganho quase que ele tem ali com o Flamengo, seria o Palmeiras, Sim, Palmeiras. que está sempre brigando. Mas, sinceramente, eu acho difícil. Financeiramente falando, os dois Eu clubes acho. são os mais estáveis hoje no Exato, país. exato. E eu acho difícil pro Gabriel, assim, no Palmeiras, porque historicamente ele provocou muito a instituição Palmeiras, né? E a torcida palmeirense, né? Tem vídeo dele É, cantando, Palmeiras não tem mundial e tudo mais. Então, assim, não vai ter vida fácil. talvez ele teria uma boa rejeição por parte da torcida do Palmeiras, né? Exatamente, não vai Porque ter vida fácil. eu vi um comentário do próprio Abel. O Abel falou que ele está satisfeito com o que o Palmeiras oferece, com o que o Palmeiras tem hoje. Mas existe sim um interesse. Existe um interesse, mas a princípio não passa de um simples interesse onde não houve nenhum tipo de negociação, proposta, não houve nada. Mas você tocou num ponto que eu acho interessante a gente trazer isso à tona, que é justamente a questão do reajuste salarial. O Gabriel, como a gente já conversou algumas vezes, ele não está rendendo já há um bom tempo. Aproximadamente, aí vamos dizer que um ano, um pouco menos, um pouco mais, talvez. Isso, mais ou menos isso, Alguma coisa um ano e assim. meio, perto disso. Então, assim, para um jogador do nível do Gabriel, e como você também falou, ele já tem a idolatria dele com o Flamengo. O Gabriel, acredito eu que, para vocês flamenguistas, ele seja um ídolo talvez próximo do que foi o Zico, do que foi grandes jogadores que tiveram grandes conquistas com o Flamengo, ganharam Libertadores, que ganharam Mundial, vários campeonatos brasileiros. Então, ele tem um nível de idolatria, sim, eu concordo, muito grande com o Flamengo. Mas ele não pode viver em cima dessa questão de ser ídolo, sendo que ele não entrega para receber o que ele está querendo receber. Entendeu? No meu ponto de vista, é inadmissível você pagar 2 milhões de salário para um jogador que não te rende nada. Ou que rende muito pouco. Porque hoje, principalmente em questão de artilharia, o Flamengo tem um cara ali no ataque que, meu amigo, não tem nem como comparar, que é o Pedro. Um baita de um artilheiro, um grande Exatamente. jogador, que até hoje eu não entendi como não está na Copa América. É. surreal. É surreal ele não ter sido convocado. Mas, assim, o Flamengo hoje tem ainda alguns nomes ali, como é a própria Arrascaeta, que é um grande jogador e é ídolo do Flamengo também. Eu acho que o Gabriel ele precisaria descer um pouquinho do salto, sair um pouco do comodismo dele para poder e voltar, principalmente, a entregar dentro de campo, né? Exato, Porque o jogador ele recebe de acordo com o que ele entrega dentro de campo. Ponto exato, final. exato. Ponto final. É simplesmente por isso. É. Agora você pede 2 milhões de salário, já recebe aproximadamente 1,5 milhão, né? 1,5 milhão. 1,5 milhão de salário. Aí ainda pede um reajuste para poder passar de 2 milhões sem estar entregando, não faz sentido nenhum. E a contraproposta dele, a proposta do Flamengo foi aumentar em 50 milhões. E a contraproposta dele é receber também luvas de 50 milhões, diluídas ao longo ali de 5 anos de contrato. Era o que ele esperava, ele queria mais 5 anos de contrato. Ele está indo para 28 anos, né, de idade. Eu lembro que o Pedro, ele mantém uma regularidade há muito tempo. Sim. O Pedro também teve alguns vacilos extracampo. A mãe do Pedro já fez uma publicação na época que ele não vinha sendo muito aproveitado. Sim, eu Né? lembro disso. O Sampaoli mesmo, né? Deixava ele no banco, então foi um período complicado ali. Mas o Pedro, ele fazia o que ele tinha que fazer. Sim. Quando ele entrava em campo, ele fazia gol. Ele O Gabriel entregava. não, Exatamente. ele não faz, ele entra em campo, continua não fazendo, e ele está trabalhando com a história dele do passado. Ele entra em campo hoje, é um jogador que você vê que ele não está aguentando nem correr. Ele Exatamente. está totalmente fora de forma Exatamente. física. Ele Totalmente ele fora. perde na corrida para É. jogador que Exatamente. Entendeu? mais pesado que ele. Né? Então, assim, ele foi criou-se um status para o Gabriel, criou-se um status onde ele hoje não está mais nessa posição, e ele precisa entender isso. Precisa entender. Sim. Eu concordo que, a partir do momento que você se torna ídolo de um clube, você tem sim direito a pedir algumas coisas e tudo mais, claro, nada mais justo, só que para tudo tem um limite. Eu acho que, provavelmente na época que ele estava rendendo bastante, como foi campeão da Libertadores 2 vezes, que você falou que ele foi decisivo nas duas, ele não recebia o valor que ele está querendo receber agora, que ele não está entregando. Sim. Então aí você para imaginar. Se o cara... Eu assisti o Flamengo e River Plate.
Quando o Gabriel me faz aquele gol de empate no final do jogo, e logo em seguida ele vira, ali ele tá no auge dele no Flamengo naquele momento, 2019. Então, assim, se ele tivesse entregando algo próximo daquilo ali, daria até para se entender. Ele pediu um pouco mais, ele queria um pouco mais. Só que já são 5 anos quase, já são 5 anos que ele está no Flamengo. E já foram conquistas de brasileiro, de carioca, de Copa do Brasil, Libertadores. Só faltou o Mundial. Sim. Foi o único título que ele não conquistou com o Flamengo, que foi o Mundial. Então, assim, realmente ele entregou muito. Mas eu também penso que chega um determinado momento que o jogador precisa respirar novos ares. Eu acho que, pelo momento que o Flamengo vive hoje, com os jogadores que o Flamengo tem dentro de campo rendendo, Cebolinha está rendendo bem, pelo que eu tenho acompanhado. O Pedro nem se fala, é artilheiro, onde passa o cara faz gol, todos os jogos ele praticamente faz gol, entendeu? Então, assim, eu acho que, pessoalmente, para o Gabriel, seria interessante ele analisar, de repente, respirar novos ares. Se ele estivesse entregando, aí seria interessante o Flamengo se esforçar um pouco mais para conseguir manter e, às vezes, até oferecer um contrato um pouco mais longo. Sim. Mas, nesse caso, como ele não está conseguindo render, eu acho que pro Flamengo não é interessante, porque precisa de resultado, e para ele não vai ser interessante porque ele precisa jogar, precisa entregar resultado, precisa aparecer, entendeu? Então, de repente, respirar novos ares eu acho que poderia ser uma boa opção para ele. Certeza. Entendeu? Não sei no Brasil se, como a gente falou agora há pouco, eu acho que, financeiramente falando, para ele, o único clube hoje que teria condição seria o próprio Palmeiras. Mas eu não sei também se o interesse do Palmeiras chega ao ponto de realmente levar isso mais para frente, a ponto de chegar a uma proposta. Porque o Palmeiras também tem um elenco hoje absurdo, né? Ainda conseguiu manter um elenco e ainda vem se reforçando da forma que pode. E o Palmeiras queria tirar o Pedro do Flamengo. Pois é, entendeu? Exatamente. Eu acompanhei o último jogo do Palmeiras agora, ontem, contra o Corinthians, e o Palmeiras é um time que joga muito, muito organizado. Muito organizado. Então não é à toa que hoje está ali colado no Flamengo, a diferença de 1 ponto na tabela. O Flamengo teve um empate a mais, uma derrota a menos. Então, assim, eu não sei se o Gabriel se encaixaria hoje em algum time do Brasil, a não ser o Flamengo. E eu também não sei se ele se encaixaria, e provavelmente hoje não, como já aconteceu anteriormente. Ele não conseguiria entregar também na Europa. Eu acho que seria, de repente, algum clube sul-americano, que não seja do Brasil, ou como alguns jogadores estão fazendo, partindo para os Estados Unidos, alguma coisa assim, entendeu? Eu acho que no Brasil, para ele, se não for o Flamengo, ele não tem espaço em outro clube hoje, não. Gabriel tem 2 grandes deficiências, além da questão da personalidade. Perna direita, ele não sabe chutar com a perna direita, e cabeceio. Sim. O Renato Gaúcho brincava em tom de cobrança, mas brincava muito sobre isso com ele. Fazia aqui para ele não cabeceia, né? Sim. E assim, o Santos, ele até recusou já uma proposta do Santos. Qualquer clube que ele vá no Brasil, se você parar para avaliar dos clubes ali mais em cima ali, ele provocou de alguma forma. Sim, Né? claro. O Palmeiras, Claro. o Santos também, que é o clube que ele saiu, a torcida do Santos. Se ele for pro Palmeiras, a torcida dificilmente, boa Vai parte da aceitar. torcida não vai abraçar ele. Então, assim, ele vai ter que provar jogo a jogo que ele é importante pro elenco. Sim. Mas é aquilo, o próprio elenco, né? Aí começa burburinho, né? Que o próprio elenco não aceita, né? O Gabriel. Então é difícil. Mas se ele acha que ele tem futebol para ganhar o que ele pretende ganhar, e se ele acha que ele tem futebol para ser titular em qualquer outro clube, que ele vá, que ele tente a sorte, porque ele não tem. A questão do antidoping dele agora, recentemente, isso é um escárnio pro Flamengo. Pô, o cara, no exame antidoping, ser infantil ao ponto de não seguir uma regra. Amigo, vai ali, você vai urinar ali no potinho ali, como todo mundo faz, outros jogadores fizeram, e ele criar birra com isso. Ah, não vou fazer. Aí o Flamengo tá do lado do cara o tempo inteiro, porque ele pegou, se eu não me engano, 2 anos. Foi. 2 anos, né, a suspensão dele. O Flamengo recorreu, o Flamengo tá do lado dele. Pô, é custo, é gasto. Com certeza. Pô, é o jurídico, tem que ir pra Suíça, tem que ver, enfim. É custo pro clube. O cara vai, nesse meio tempo, que enquanto ele precisa do clube
até para se defender, vai fazer gracinha, aí o empresário vai no Sport TV, fala que o Flamengo não quer o Gabriel, a gente vai ter que então ver um outro clube e tal. Tá certo, a diretoria do Flamengo tá certa em chegar, e eu gostei muito da postura e das palavras do Marcos Braz, em falar, olha, se o Gabriel está buscando outro clube, se o empresário deixa claro que vai buscar outro clube, que ele vai sair do Flamengo, então, para não prejudicá-lo, ele não vai fazer o sexto jogo, porque ele não pode fazer o sétimo jogo, né? Sim. No brasileiro para poder se transferir para outro clube. Então o Braz já falou, para ajudar o Gabriel, a gente não vai nem colocar em campo, afasta ele, tudo bem. Se não acharem outro clube, quiserem conversar, tudo bem, tá certo. Tá certo, porque é um escárnio, cara. Sim. Então, assim, tanto ele quanto o empresário deveriam ser homens o suficiente e éticos também o suficiente de entender que o Flamengo sempre cumpriu com eles o que se comprometeu a cumprir. Sim. Então, assim, é uma troca, uma relação profissional. O Flamengo, aquele período que o Flamengo era a casa da mãe Joana, já acabou, né? Então, o jogador vem aqui, entrega título, né? Entrega competitividade, dá o seu retorno e, pô, vamos abraçar, faz o que quiser. Não é bem assim. E o Gabriel, atualmente, ele não tem por que ele tá fazendo isso. E essa questão de ter vestido a camisa do Corinthians logo em seguida, né, desse caso do doping aí, dessa besteira que ele fez, isso pegou muito mal para a torcida. Aí você falou sobre a questão do Zico. Cara, a idolatria, ela também fala muito na questão extracampo. Quem é o Zico extracampo? O Zico é um cara que talvez o seu pai sim, ele já falou isso para mim. O Zico é um dos ídolos dele. Sim. Eu conheço o Vascaíno, o Tricolor Botafogo, o Zico, para mim é um dos ídolos que eu tenho. Olha que bacana, irmão. Como o Roberto Dinamite é. Como o Roberto Dinamite também. Exatamente. Eu conheço o Rubro Negro, que, pô, o Roberto Dinamite é absurdo. Então, olha o respeito que se tem, né? Então, o Zico é o que é o Deus que é, e o Zico vai ser insuperável eternamente, porque o Zico conquistou muito tendo pouco recurso, né? E o Zico, extracampo, ele sempre foi aquele cara que ele nunca foi arrogante, ele sempre foi humilde, né? Ele sempre respeitou outros clubes, outros jogadores, né? Exatamente. Então eu como vascaíno, eu tenho a vontade, eu tenho um sonho de conhecer o Zico. Cara, é incrível. Eu não tive a oportunidade do Roberto, não tive, infelizmente, acho que 2 anos agora que ele faleceu, mas eu tenho o sonho de conhecer o Zico. Sim, então, e ele, assim, o Gabriel, se ele fosse mais humilde, ele poderia ser comparado, pô, você tá perto do Zico, o Zico primeiro, você em segundo. Tinha alguns torcedores falando isso até. Sim. Rei, Zico, Gabriel, Príncipe e o Adriano, Imperador. Cara, ele conseguiu destruir isso. Sim. Ele conseguiu destruir com porque... o extracampo. O extracampo, exatamente. E dentro de campo ele não está entregando, né? Atrapalha o ambiente, tem jogador ali que não gosta, né, da postura dele. Ele se tornou o famoso estrelinha. Exatamente. Famoso estrelinha. Exatamente. Cara, eu tava conversando contigo em off que eu tô fazendo um levantamento. Peguei os jogos aí do Flamengo depois da conquista da Libertadores e também da Copa do Brasil, né, em 2022, e de lá para cá fazendo levantamento do que rendeu o senhor Gabriel. O Gabriel rendeu ali na final da Supercopa contra o Palmeiras. O Flamengo tinha um goleiro fraco, que era o Santos, que estava em péssima fase. Também um técnico fraco. Gabriel chegou a render também um pouco ali na final da Supercopa. Aliás, da Recopa. Ele perdeu um gol na cara, livre. Ele, o goleiro, contra o Independente Del Valle lá no Equador, assim, absurdo, cara. E de lá para cá, ele foi caindo muito de produção, dessa final da Recopa para cá, né? Ele ainda, depois chegou a fazer alguns gols, né? O maior jejum dele ali antes havia sido 10 jogos. Ele nunca havia ficado no Flamengo 10 jogos sem fazer gol. Pô, hoje ele tá muito tempo sem fazer gol, ele entra, não rende, não consegue correr. Aí ele faz aquela figuração ali, né? O jogo contra o Atlético Paranaense, por exemplo, chega lá, provoca a torcida e tal. Então, para isso ele até serve, né? Mas
ser competitivo não tá dando. E eu desconfio que ele será em algum clube. O Marcos Braz disse que ele ainda chega cedo, que ele treina, ele se dedica e tal, mas para mim, o psicológico dele tem atrapalhado, porque ele se acha tão poderoso, tão acima dos outros, e não tem a humildade suficiente de entender que ele está num péssimo momento, vivendo uma péssima fase, e ele não pode ficar usando o passado para querer estar acima dos demais. Sim. Não pode, tem que ter humildade e entender e aceitar que quem está ali disputando com ele, o Pedro, que é o melhor 9, não digo nem do Brasil, mas da América do Sul. Sim. E se a gente for pensar ali como fazia o Dorival, por exemplo, colocar o Gabriel de ponta direita ali, é o Luiz Araújo, que rende muito mais. É um cara que volta, que desarma, que arma, que chuta, que é ágil, que consegue ganhar na corrida. Jogador. Não tem como. Então, assim, fica difícil e tá rendendo. Que é mais importante. Tá rendendo, exatamente. Mas o Gabriel, ele realmente, como eu falei, ele precisa simplesmente colocar o pé no chão. Eu acho que ele teve o momento dele, ele precisa entender isso. Entendeu? E aí, se organizar, botar a cabeça no lugar, vou continuar trabalhando de forma muito séria e tirar o foco do extracampo, né? Isso aí. Para poder tirar a atenção dele do extracampo, como você falou, que foi o principal fator que atrapalha ainda o atual momento dele dentro de campo, é o extracampo, e fazer com que ele consiga voltar a entregar, que seja no Flamengo ou em outro clube que ele possa vir a jogar, mas para ele realmente render o que é esperado dele, né? Ele tem um grande problema de personalidade. Sim. Tem um vídeo do Gabriel, quando ele era, eu não lembro se era sub-13, sub-15 do Santos, mas lá no centro de treinamento lá da base do Santos, o Neymar vai visitar. Aí o Neymar vai falar com os meninos, aí uma sala de aula, né? E aí tem lá as cadeiras, as carteiras e tal. E o Neymar vai falar com a molecada. Aí o Gabriel, ele faz exatamente isso aqui. Cara assim, esnobe, aperta a mão do Neymar assim. Ali você já vê que o cara é nojento, né? Ele não é humilde. Enfim, eu tinha máximo respeito por ele. Eu tenho 2 shih tzu. O mais novo chama-se Gabigol. Claro, por causa dele. Sou grato ao que ele fez, mas assim, tudo que ele vem fazendo, ele conseguiu destruir muito essa idolatria que muitos têm e tiveram por ele. Alguns não têm mais, né? É a gratidão, mas não é mais aquela coisa de caramba, Gabigol. Até quando alguém vai tirar uma foto, um autógrafo com ele é meio nojento. Sim. Dá pra perceber quando ele sai do estádio, que ele passa ali pela coletiva de imprensa, mas dá pra perceber um pouco da arrogância dele, Sim, a cara dele de deboche. Cara, e entendeu? ele é um cara que, assim, ele tinha tudo para ser um case de sucesso, de marca. Ele lançou aquela comemoração, Sim. aquilo ali virou um símbolo, uma marca, Exatamente. bonequinho, tudo mais. A Flamiguinhos, né, que é o canal lá do YouTube lá, bombando, tem um bonequinho dele e tal. E você vê o quanto aquele símbolo que ele criou trouxe as crianças para perto. As crianças jogando futebolzinho, peladinha lá, comemorava igual ele. Assim como o Tiquinho no Botafogo. O símbolo aqui, o Cano no Fluminense. Isso é bacana, né? Agora tem o Verratti no Vasco também. Isso é bacana, é uma simbologia que os caras criam e que são cases de sucesso. E o clube pode explorar aquilo ali e ganhar com aquilo comercialmente, como o Flamengo explorou do Gabigol e ganhou. E qualquer clube que esses jogadores vão, eles levam essa marca. Eles levam essa marca, exatamente. Então o Gabriel, ele foi responsável também por conta dessa simbologia de trazer muitas crianças, né, a torcerem para o Flamengo. Assim como o Cano no Fluminense ano passado também. Muitas crianças vendo o Cano, comemorando, metendo gol direto. Isso também aconteceu com o Cano. E assim como o Pedro. Né? O Pedro tem aquela aqui, que ele faz assim. Isso. Então, naturalmente, o Flamengo vai explorar também essa comemoração do Pedro, deixando o Gabriel de lado. E isso é bacana, porque atrai a molecada. O Gabriel, antes entrava em campo, era um monte de criança ao redor dele. Hoje em dia, cadê essas crianças? Exatamente. Se perdeu. Vamos falar agora de um outro assunto? Bora. Vamos falar de Felipe Coutinho. Mas eu tô ansioso para falar desse nome, viu, bicho? Eu tô mais ansioso ainda para poder fazer um vídeo e falar assim, agora é oficial. Assinou o contrato. O Vasco vem tentando, né? Vem negociando com o Felipe Coutinho aí
já há alguns meses, já vem com essa ideia, principalmente depois que o Pedrinho assumiu a presidência do Vasco. E só fazendo um adendo aqui, eu já era um fã quase que número um do Pedrinho, e agora com esse trabalho dele na presidência do Vasco, eu me tornei mais fã ainda, não só do profissional, mas também do pessoal. Para mim é um cara muito correto, muito honesto e uma pessoa simples, entendeu? E ele vem fazendo um trabalho no Vasco que é o que eu costumo falar. Eu, como vascaíno, eu converso com muitos amigos, a gente tem um grupo no WhatsApp. Eu acho que esse trabalho do Pedrinho, ele tem duas possibilidades. Ou ele vai reviver o Vasco, ou talvez mate de vez. Não queria falar isso não, mas eu acho que tem essas duas possibilidades. Com essa questão da 777, que está afastada agora com o recurso que o Pedrinho entrou e tudo mais, e a 777 não queria trazer o Felipe Coutinho, por se tratar de um jogador de salário alto, e já passou dos 30 anos, eles estavam vendo só jogadores ali com 25, 26 anos no máximo, jogadores novos, mas é o Felipe Coutinho. Eu acho que o nome já diz muita coisa. Eu não posso falar que o Felipe Coutinho é um ídolo do Vasco. Não é. Mas ele é um jogador criado na base do Vasco, na escola de São Januário, e que tem uma ligação com a torcida muito forte. É um jogador que tem um nome que ele construiu com o trabalho dele na Europa. Ele teve um momento do auge da carreira dele no Liverpool, onde ele jogou muita bola, muito futebol. Chegou à seleção brasileira, ele também jogou pelo Barcelona, não teve um rendimento muito bom no Barcelona. E ele saiu, hoje ele pertence ao Aston Villa, e ele estava por empréstimo no Catar, no clube do Catar. Pouco antes dele ir para o Catar, eu já tinha até comentado também com alguns amigos que, no meu ponto de vista, ele iria para o Catar passar um tempo, e assim que ele voltasse do Catar, ele retornaria ao Vasco. Muita gente duvidou de mim na época, e é mais ou menos o que está acontecendo agora, a gente só está esperando bater o martelo de vez. O Felipe Coutinho, ele é, no meu ponto de vista hoje, o principal nome que o Vasco pode trazer. Talvez não resolva o problema, porque eu acho que uma andorinha só não faz verão. Mas ele pode ser o pontapé inicial para uma recuperação a longo prazo. A gente tem hoje... o Vasco está em 16º, é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Não vem fazendo um bom campeonato. Eu espero que não seja como foi o ano passado. Mas a vinda do Felipe Coutinho agora no meio do ano, agora dia 10 abre a janela de transferências internacional, e no dia 11 ele já pode estar inscrito no BID para poder estrear na rodada do dia 17. Final de semana do dia 13 eu acho que não vai ter rodada, não vai ter jogo. Inclusive, o Vasco já está preparando uma festa de reapresentação do Felipe Coutinho em São Januário no dia 13, sábado, com alguns artistas, cantores vascaínos, como fazem algumas festas de vez em quando, vem preparando uma festa boa para poder fazer essa apresentação dele. A torcida, nós estamos na expectativa de que o documento do Aston Villa saia até amanhã, né, quarta-feira, dia 3, para aí sim o Vasco anunciar Felipe Coutinho. Eu acho que é um nome que vem para acrescentar muito. O Vasco não tem um elenco ruim, inclusive tem grandes nomes ali, que se fizerem um trabalho bem feito, eu acho que pode render, pode dar um bom resultado, pode trazer um bom resultado. O Vasco tem nomes como o Payet, que se tiver em boa forma, é um grande jogador, principalmente hoje no futebol brasileiro, e a gente carece de grandes nomes, Tem o Verratti, como a gente comentou agora há pouco, que é artilheiro, sabe jogar bola, sabe fazer gol. E o Felipe Coutinho ali, eu até tenho uma brincadeira, é impressionante. Eu vi torcedores do Vasco, principalmente no Twitter, falando que Coutinho e Payet não podem jogar juntos. Cara, é surreal. É surreal. Loucura. Porque, assim, eu não vou citar nomes, mas tem jogadores sem qualidade nenhuma no próprio Vasco que jogam juntos. Como que você não pode colocar esses dois para jogar junto? Verdade. Pô, o Payet não foi para a Copa do Mundo de 2018 por causa de uma lesão. Jogava na seleção da França, era titular da seleção da França. Felipe Coutinho, mesma situação, por lesão também. Então, assim, também era titular na seleção. Teve um momento na seleção brasileira que jogou muita bola. Sim. O Neymar também estava numa época boa, eles fizeram uma boa dupla ali. E eu acho que com o que a gente vem acompanhando hoje no futebol brasileiro, como carece de grandes jogadores, como eu acabei de falar, a vinda do Felipe Coutinho, no atual momento do Vasco,
com a idade que ele tem, talvez seja uma das maiores contratações que o Vasco pode fazer no momento. A torcida do Vasco tem que levar isso como uma contratação provavelmente histórica, vai ser. Ele deve vir por empréstimo de 1 ano, até o meio do ano que vem. O Vasco tentou negociar 1 ano e meio e tudo mais. Tinha uma conversa de rescisão de contrato dele com a Aston Villa, mas que não deu muito certo essa questão da rescisão. E eles vão liberar o Coutinho por empréstimo. A única questão agora é de terminar de preparar a documentação para enviar para ele estar assinando. E o Vasco já está redigindo o contrato. Assim que chegar lá do Aston Villa, já resolve toda essa burocracia e o Vasco anuncia o Felipe Coutinho. Sua opinião? Vamos lá. Minha opinião é excelente para o Vasco e para o futebol brasileiro. Sim. Acho que é um momento que se assemelha com aquele Flamengo de 2016, 2017, quando trouxe ali, né, nesse período ali, Diego Ribas, Everton Ribeiro, e aí foi começando. Sim. Você vai montando uma espinha dorsal, né? Só que aquele Flamengo, ele tinha financeiramente condições de trazer, né, esses jogadores e pagar e tudo mais. O Vasco, eu não sei se esse empréstimo se tem que liberar ou se tem que pagar alguma coisa. Se for apenas um empréstimo sem custo, ótimo. Agora, se tiver que pagar, eu já não sei, porque as finanças do Vasco, a gente sabe, né, que Sim. o Pedrinho tá lá, e aí a SAF perdeu poder, a SAF tá lutando para recuperar, enfim, fica nessa briga ali. Exatamente. Então, o que pode atrapalhar é essa questão financeira mesmo. Agora, se isso não atrapalhar, é capaz do Vasco daqui a pouco partir para trazer um outro nome também importante que não seja de tanto impacto quanto o Felipe Sim. Coutinho, mas um nome, pô, de repente um lateral, né? Algum jogador que passou ali, que tem identidade com o clube. E aquilo, né? O Felipe, ele saiu de lá, ele tem identidade, né, com o Vasco. E como você disse, ele e Payet são dois excelentes jogadores, né? E o meio-campo ali é crucial, né, para um time tanto manter a posse de bola, também armar a jogada, fazer Exatamente. gol, bola parada também. O Felipe joga muita bola, O né? Felipe Coutinho, ele vem, a princípio, pelas informações que eu consegui pegar, ele não tem custo de transferência. Ele vem Uhum. de graça, teoricamente falando, né? Ele aceitou uma redução drástica de salário. Ele vai receber aproximadamente 1,5 milhão, entre 1,5 milhão e 2 milhões de salário no Vasco. Você falou da questão financeira do Vasco, que eu acho muito interessante esse assunto, justamente por causa dessa questão da briga com a SAF. Uhum. Virou uma briga judicial, agora dia 11 vai ter uma audiência, uma audiência para poder decidir se a 777 volta ao controle da SAF ou não. Hoje ela tem 31% da SAF vascaína, eram 69%, mudou para 31%. Hoje 69% é do Vasco, do associativo. E aí vai definir se ela volta ao poder da SAF ou não. Mas ela também já está começando a aceitar uma possível venda da SAF do Vasco, que é o que está trazendo mais esperança, porque a gente já viu, o Vasco está aproximadamente 2 anos com a SAF, com a 777, e essa semana mesmo o Globo Esporte fez uma análise onde ele mostrou que a dívida do Vasco não teve alteração. Como que você vende um clube para uma SAF que promete e coloca em contrato que ela vai provavelmente zerar a dívida daquele clube e ela fica 2 anos no poder e a dívida permanece a mesma? Que mantém o Vasco hoje é a torcida. Sim, é a torcida. A torcida do Vasco é incrível e posso dizer para você que assim, até para você vender um jogador ali da base, isso é levado em conta, porque o time de fora que vem para oferecer ali, pô, quero comprar esse jogador aí. Vou pegar um moleque aqui, um lateral esquerdo da base do Vasco, Riquelme.
um moleque que despontou aí nos últimos anos e tal, parece que agora não tá jogando, não sei nem se saiu. O Riquelme, ele estava há pouco tempo atrás no Sport de Recife. Não sei onde, se ele De permanece repente lá. foi emprestado, né? Provavelmente. Então, o que acontece? Se um moleque desse começa a chamar atenção, vem um time de fora, não precisa nem ser um time grande, não. Vamos pegar um Aston Villa. Sim, A gente tá falando do Felipe Coutinho, o Aston Villa chega. Pô, quero pegar. O que eles vão ver? Pô, esse clube aí, os caras estão com as finanças ali, estão ruins, estão cheios de dívida e tal. Pô, o passe do moleque pode ser 7 milhões de euros. Eles vão oferecer 3. Não, vamos exatamente. vender. O Flamengo, ele consegue hoje cada vez mais vender melhor por isso. A proposta é chega alto, não quero, não preciso de dinheiro. Exatamente. E, ué, por que não precisa de dinheiro? Não tem dívida. A dívida do Flamengo, assim, claro que tem, Tem, mas mas é muito pouco. exatamente. Nesses últimos anos caiu muito. O faturamento do Flamengo anual, ele sobressai Exato. muito Então, sobre assim, essa questão. naturalmente, já aconteceu. Recentemente, agora, o Flamengo tomou um empréstimo do Santander. Se eu não me engano, foi para sacramentar a contratação do Pedro, ou do Gabriel mesmo. Foi, se eu não me engano, foi do Pedro, né? Para não mexer, para não atrapalhar as finanças, o Flamengo pegou, fez um pagamento à vista, mas eu vou amortizando ali pouco a pouco, vai dar para mim, eu Exatamente. parcelo aquele empréstimo, né? O Flamengo conseguiu a certidão negativa de débito, enfim, isso através de muito trabalho. Nós, rubro-negro, passamos muito perrengue, Sim. né? Pô, nesse período aí, cara, o Flamengo contratou Marcelo Cirino, Eduardo, pô, aquele croata lá, Eduardo. Pô, tinha um lateral esquerdo que o Luxemburgo trouxe. Meu Deus do O céu, Flamengo cara. teve um momento muito complicado, muito Caraca, o difícil. Flamengo. E o Bandeira de Melo sempre falava: a gente vai passar um perrengue. Sim, O torcedor vai ter que aguardar. Mas a gente está fazendo o que nós nos propusemos a fazer para daqui para frente a Libertadores ser uma realidade. sim. Hoje você vê o Flamengo, a gente já começa o ano sabendo, o Flamengo vai estar na Libertadores ano que vem. E não é apenas porque hoje tem mais vagas para time brasileiro. É porque o Flamengo está sempre nas cabeças ali. Mesmo que fosse o G4, o Flamengo estaria ali. Estaria. Se Com fosse os certeza. 4, o Flamengo estaria ali. Sim. Então, há quantos anos isso não acontece? Né? Antes, eu lembro que num passado recente, a torcida do Flamengo cantava na arquibancada. E Libertadores, qualquer dia, tamo aí. Tá na Libertadores era algo diferente para a torcida Sim. do Flamengo. Hoje em dia, sim, já é agora com esse, é o 7º ano seguido ou 8º ano seguido que o Flamengo vai para a Já Libertadores. virou uma coisa normal. Virou normal. Exatamente. E você tá na Libertadores, é mais visibilidade, o patrocinador paga mais, você jogar na Libertadores, o ticket é mais caro, a Comebol paga mais, enfim, você aumenta e muito, né, o seu capital. O Bahia, eu acredito que vai estar na Libertadores ano que Muito vem, provável. Muito né? provável. Agora, olha o trabalho do Bahia. Esse é um grande problema das SAFs, assim como o Botafogo, porque o Botafogo, o Textor, ele participa do dia a dia Sim. do Botafogo, né? E isso é bacana. É diferente da SAF É do Vasco. Os importante, caras estão lá exatamente. embaixo e não, É. não participam, não tá nem aí. Vem uma vez por ano aqui no Brasil Pois e é, fica lá nos Estados Unidos só, sim. Mas exatamente. o Textor, ele tem carinho com o dinheiro dele. Tem. Porque, igual o Botafogo pegou o Almada agora, que é um Sim. grande jogador da Argentina. Campeão mundial, né? Campeão mundial. Então, excelente jogador. Só que assim, no contrato que ele assinou ali com o Botafogo, já tem uma prévia para ele jogar no Lyon. Sim. Então, assim, acaba que pro jogador, pô, o jogador tem um sonho de ir pra Europa. Se eu não me engano, em janeiro ele já tá no Lyon. Então assim, todo jogador quer ir para a Europa. Então ele chega, olha, você vai para a Europa, mas para você ir para a Europa, passa pelo Botafogo, Isso aí. beleza? Então, isso é interessante também, todo mundo ganha, né? Mas eu duvido muito que alguma SAF no Brasil vai conseguir fazer o que o Flamengo conseguiu, por exemplo, o que o Palmeiras conseguiu, manter uma base, você ter uma base e você não ficar refém de um investidor, É, né, para mandar para fora e tudo mais. Então, manter uma base é importante, sim. né? É, É e, porque a e- e- SAF, ela traz a grana, o dinheiro, a condição financeira.
Mas isso não significa que ela traga uma gestão esportiva, Exato. entendeu? O Porque investidor quer dinheiro. exatamente. E a gente tem um grande exemplo com o Vasco nessa situação. Se você pegar todos os clubes que a SAF do Vasco está gerindo no momento, todos estão passando sufoco. Sim, Tem times que sim. estão em segunda divisão de seus campeonatos nacionais, outros estão brigando para não cair, e o Vasco está no mesmo barco de todo mundo. Entendeu? Exatamente. Você falou uma questão que também é muito interessante, que é o seguinte: hoje o Flamengo ele não precisa vender o jogador. Sim. Se você quiser levar o jogador do Flamengo, você vai ter que botar a mão no bolso. O Vasco tem duas situações. Uma é que ele acaba aceitando qualquer oferta que chega porque precisa Isso. de dinheiro. E quando o Vasco vai ao mercado contratar, todo mundo joga o preço lá em cima, porque o Vasco está desesperado para contratar, tá com uma SAF que, teoricamente, estaria com dinheiro. Eu vou citar nomes. 16 milhões no Léo Pelé, amigo. Jogou um ótimo campeonato carioca. Só. A dupla de zaga do Vasco hoje é um cara que era segundo, era reserva do São Paulo, que é o Léo Pelé, e o terceiro é reserva do pior Santos da história, que foi rebaixado, Sim. que é o Maicon. E diante do que a gente tem hoje, é o menos pior. Porque a gente tem no banco de reservas o João Vitor. Como que o João Vitor não é titular do Vasco? O Maicon jogou muito no São Paulo, fez temporada ali absurda, foi especulado no Flamengo. O Maicon bate falta, inclusive. Sim, O Léo Jardim é um bom goleiro. sim. É um bom goleiro. O Vasco ele precisa ter isso, essa questão também, porque você pode, muitas das vezes, ter um time que é deficiente tecnicamente, mas ele é competitivo. Exatamente. Isso Então, aí. o Vasco, ele acabou perdendo a competitividade dele. O Botafogo, por exemplo, ano passado, cara, eu sou suspeito para falar porque eu sou rubro-negro, mas se você pegar o campeonato que o Botafogo fez ano passado, no jogo contra o Flamengo, no Newton Santos, que o Bruno Henrique guardou lá no ângulo, 2-1 Flamengo, aquele jogo ali acabou, desestruturou o Botafogo. Sim. A partir daquele jogo, quando o técnico vai para a coletiva e fala, olha, estou entregando meu cargo hoje, já que está tudo ruim, o Botafogo estava na frente disparado. A partir dali, o técnico, ele não foi líder o suficiente de acalmar os ânimos, de abraçar os seus jogadores, de acalmar a torcida. Não. Ele tacou mais álcool no Exatamente. fogaréu. Isso aí. Dali em diante, amigo, o Só Botafogo ladeira foi só abaixo. você ver. É porque Foi se perdendo É. a confiança e a competitividade. Tanto que tomou duas viradas também horríveis para Grêmio e para o Palmeiras. próprio Palmeiras. E fez chegar onde chegou, perdeu o campeonato. O Botafogo fez uma campanha de campeão no primeiro turno e de rebaixado no Ah, segundo. loucura. Entendeu? É Loucura. um desnível, uma diferença Sim, sim. absurda. E, cara, eu vou Jamais te falar, visto, acredito eu. o Flamengo, assim, atualmente, o que a gente está vendo, o Flamengo está destruído pela Copa América. Estaria muito mais se o Pedro fosse convocado. Mas você vê o Flamengo diferente, você vê o Flamengo brigando, é um Flamengo competitivo. E é isso que o torcedor quer. O torcedor do Flamengo é nojento demais. Sim. Mas ele quer, acima de tudo, que o time entregue, que seja competitivo. E ele tá brigando. Até porque Ele está vai no até o momento final. que tem direito a isso. Sim, sim, exatamente. Assim, daqui a pouquinho tá acabando a Copa América e é bem provável que o Flamengo vai ficar ali ou em primeiro ou em segundo lugar quando Sim. tiver o time titular de volta, né? Então é isso, os caras se fecharem e serem competitivos, se entregarem. Pô, vê aquele jogo do Vasco Criciúma, é horrível, Não, surreal. ridículo. Sim, e falta a questão da confiança, cara. Ao meu ver, no Vasco, falta muito isso, a confiança de um olhar pro lado, olhar pro outro, pô, esse cara que eu posso tocar a bola, que ele vai chegar no gol, pô, eu posso me resguardar aqui porque tem um bom zagueiro. E aí vai muito nessa questão de nível, que você Mas falou. essa questão da confiança ali dentro é uma questão que não é dentro de campo. Eu acho que o que está acontecendo fora reflete dentro de campo. Claro, Porque você para analisar. Após o resultado, após o jogo do Vasco e Criciúma, foi a demissão de Ramon Dias. Que até hoje ninguém sabe se ele foi demitido ou se ele pediu demissão. Que tem os dois assuntos rolaram na internet na época. Então, se você pega os bastidores do Vasco, você vê que o vestiário do Vasco tem uma energia. Eu vejo muitos bastidores no YouTube. Tem uma energia muito boa, muito forte. Só que o que acontece fora disso, no extracampo,
é o que mais está influenciando, porque o jogador está em campo, ele está com salário em dia, ele está jogando, ele tem as condições, mas ele não sabe o dia de amanhã. Ele não sabe o dia de amanhã. Por que que o Felipe Coutinho pegou um ano de contrato, tá pegando um ano de contrato de empréstimo ao invés de 1 ano e meio? Ele não sabe como é que vai estar o Vasco daqui a 1 ano e meio. Ele não sabe como é que vai estar o Vasco daqui a 6 meses. Qualquer jogador que aceita um convite hoje para vir jogar no Vasco, não sabe se mês que vem vai receber o salário. E o Felipe Coutinho, ele pode se resguardar, porque certamente ele tem o investimento dele, a poupançazinha dele lá, então Sim. se ele não receber, e agora E é também, aquele outro jogador que não ganha um salário desse nível Europa. e também tem a questão do seguinte, se ele está num contrato por empréstimo e o Vasco começa a atrasar salário, ele vai pular para outro time rápido. Sim, Rápido. sim. Então, assim, ele tem essa questão, como você falou. Com certeza, ele está preparado financeiramente falando. Inclusive, eu acho que foi isso que ele foi fazer no Catar. Eu acho que, no meu ponto de vista, ele foi lá para dar uma capitalizada melhor, ter um recurso maior financeiro na vida dele. E ele vem com essa. Não é à toa que ele pediu garantias ao Pedrinho de que o Vasco vai ter um time competitivo, de que o Vasco consegue garantir os salários. Aí eu te faço a pergunta. Quando o Pedrinho entrou com recurso e tirou o poder da 777, que ele botou a mão no caixa do Vasco e não tinha um centavo. E aí? Como que ele pega o caixa da SAF sem um centavo? Como é que ele vai administrar isso agora sem a SAF? Porque a SAF tinha um investimento para fazer agora em setembro, que no meu ponto de vista não faz o menor sentido. Você tem a janela de transferência que abre dia 10 de julho, fecha em agosto, e você investe em setembro, bota o dinheiro no time em setembro? Para quê? Para corrigir erros. Sim. É só para isso. É. O dinheiro que entra depois, como entrou em setembro do ano passado, é para corrigir salário, direito de imagem e tudo isso de jogadores que ia estar com direito de imagem atrasado. Sim. E é exatamente por isso Entendeu? que não pode nem pensar em ser rebaixado de novo. Direito de transmissão, tudo Exatamente. isso cai. E, cara, hoje em dia tá tão fácil você participar, você jogar uma competição sul-americana. A sul-americana, por exemplo, ela pega ali, os rebaixados são 17º, 8º, 9º e Isso 20º. aí. A sul-americana vai até o 15º. 12º. Hoje o 12º, pegando com G6. Não, mas é porque o que vai acabar acontecendo ali? Tem vaga da Copa do Brasil ali, Exato. né? Eventualmente pode ter da Libertadores também, campeão da Libertadores pode ser brasileiro. Quando você vai ver, pega né, até o 14º. pega quase todo mundo. Até quem não caiu, ele vai pegar quase todo mundo. Você se classificar para uma Sul-Americana, agora provavelmente aumentou. Há 2 anos atrás, a Conmebol pagava $1 milhão por jogo em casa. Sim. Amigo, $1 milhão hoje é mais de R$5 milhões Sim. por jogo em casa. Você faz 3 jogos em casa na fase de grupo. Vai bater 18 milhões só a fase de grupo. Sim. Então, assim, você precisa estar ali brigando para ter receita. Copa do Brasil, você precisa ir passando para ter receita, né? E você tendo receita, dinheiro faz dinheiro. Isso aí. Tem que ser assim. Eu acho que os times brasileiros, o Campeonato Brasileiro hoje, ele dá muita oportunidade. Sim. Você acabou de falar, são 2 times que eles ficam ali meio que não vai para lugar nenhum, né? Uhum. Permanece parado. Que é o 15º e o 16º. São 4 rebaixados. Do primeiro até o 6º é certo de estar na Libertadores, Sim. ou pré. Aí tem essa questão de o campeão da Copa do Brasil está no G6, abre mais uma vaga. O campeão da Libertadores está no G6, abre mais uma vaga. Aí vira G8. Aí quando vira G8, a Sul-Americana pega do 9º ao 14º. Uhum. Eu acho que o time tem que ser muito incapaz, muito irresponsável de não conseguir pegar no mínimo uma vaga na Sul-Americana. Só 2 times não caem e nem entram numa competição sul-americana. E igual ano passado, o Vasco hoje ele é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Em 13 jogos o Vasco ganhou 3. Eu acho isso absurdo. Sim. É absurdo. E aí o Vasco vai brigar mais uma vez para não cair. Vai ser sofrido como foi no ano passado. O Vasco no ano passado não caiu por mérito próprio. Ele caiu por desmérito dos outros clubes. Sim, concordo. Como o América, o Coritiba, o Santos. Sim. E teve mais um que agora me fugiu. Então, assim, o Vasco teve a sorte que está tendo agora de novo. Que o Vasco não pontua, mas quem está abaixo também não está pontuando. Então, não foi por um mérito, o Vasco fez por merecer escapar na última rodada. Não.
Não foi por merecer. Sim. Não fez por merecer. Então, precisa o Pedrinho hoje assumir em janeiro. Ele hoje está de frente nessa questão toda da presidência, de frente da SAF. Ele precisa, e eu acho que ele tem esse campo de visão de torcedor, que ele é muito antes de ser presidente. Não é à toa que ele tem uma base trabalhando junto com ele de vascaínos. Ele tem Edmundo, ele tem Felipe, que agora veio como acho que diretor. Não me lembro exatamente qual a função, mas o Felipe também está no Vasco. Ele vem com o sangue vascaíno. Por isso eu depositei muita confiança nele. Eu até comentei com os amigos, eu não sou, no momento, sócio-torcedor. Mas se eu fosse sócio-torcedor apto a votar, meu voto seria no Pedrinho. Agora, não querendo te jogar um balde de água fria, idolatria não enche barriga. Concordo? Nessa questão administrativa. São duas coisas o totalmente Roberto diferentes. Dinamite é um grande exemplo. Sim. Né? Rebaixou o Vasco. Então, os caras precisam entender de estrutura organizacional, exatamente. Dinheiro, enfim. O Flamengo ele se refez sem ter essa questão de ídolos, que no passado houve até uma questão de Zico presidente. Você vê, o Zico nunca quis se envolver, mas o Zico pegou ali uma direção do Flamengo. Sim. Se eu não me engano, foi na época da Patrícia Amorim. E aí, a própria política do clube começou a marretar ele, e ele falou, quer saber? Não quero mais me envolver nisso, estou fora. Então, tem que tomar cuidado, porque isso pode ser até uma válvula de escape para o vascaíno, para, olha, calma, a gente quer fazer. Sim. Querer fazer, todo mundo quer. Exatamente. Ama o Vasco e tudo mais, né? Mas sabe fazer? É outra conversa, né? É outro papo. Qual o recurso? De onde está vindo o recurso? Eu acho que eles podem e devem, e provavelmente está acontecendo isso, usar o nome que eles têm como influência, como know-how para trazer parceiros, Sim. trazer recursos, são pessoas sérias, né? Mas tem que, não adianta, igual você falou, que não agora o Pedrinho que acabou de chegar, mas a SAF não está pagando lá a dívida. Não adianta, enquanto não amortizar, enquanto não diminuir a dívida, o problema vai continuar. Exatamente, não tem recurso para investir. Porque você diminuindo a dívida, quem vai comprar o jogador? O Vasco vai poder? Não preciso de dinheiro não. Tô conseguindo dinheiro aqui não. Sim. Meu jogador vale 10 milhões, pô. Quer me dar 3? Não preciso de 3. Isso aí. Com 8 a gente conversa. E assim vai, né? Então, essa questão financeira conta muito. Tem que ter experiência, os caras não podem cair nessa, tem que botar alguém ali. O Vasco teve uma eleição, tem uns anos atrás, 4 anos, se eu não me engano, atrás, ou 3 anos, se eu não me engano, o Eurico era vivo ainda. Era um cara que era alguma coisa lá do Banco Santander. Levenciano? Levenciano, se eu não me engano. Exatamente. Então, assim, esse cara poderia ser um cara ali com uma boa intenção e que sabe fazer Sim. a coisa andar, assim como aconteceu ali com o Flamengo, né? Assim, dificilmente você vê o Flamengo. O Bandeira de Mello, ele conseguiu colocar no regimento interno do clube que o presidente que lesasse o clube, que levasse um prejuízo maior, né, aos cofres do clube, ele deveria arcar com esse compromisso de bancar, de pagar isso. Certo. Então, isso é bacana. Isso é bacana. Um cara que chegou e se preocupou. Olha, eu tô botando uma régua aqui. A régua tem que se manter aqui. Se entrar alguém irresponsável, vai assumir por isso. Pô, a Patrícia Amorim contratou o Ronaldinho Gaúcho sem poder pagar o cara. Loucura. O Assis foi na loja, irmão dele, empresário dele, foi na loja do Flamengo e pegou um monte de camisa, pô. Não pegar não tá pagando, pegou um monte de camisa do Flamengo. Loucura. Então, assim, o Vasco precisa ter uma nova era, né? De marcar ali um marco zero. É a partir daqui para frente. Se eles conseguirem diminuir a dívida, né? E fazer entrar recurso diminuindo a dívida, aí, amigo, não tenha dúvida que o Vasco pode voltar. Eu acredito, eu como torcedor fanático, né? Tá no sangue, você conhece, sabe de onde veio esse amor que eu tenho pelo Vasco. Eu tenho uma confiança muito grande de que em breve a gente vai começar a respirar bons ares e ter um pouco de tranquilidade, um pouco de paz. Dá um pouco de prazer assistir o Vasco jogar. Cara, e é bom para todo mundo. Exatamente. É bom para todo mundo, você vê.
o Flamengo hoje, né, no clássico com o Vasco, o rubro-negro já entra, pô, vou ganhar. Sim. Com o Fluminense, a gente consegue, né, o jogo flui mais. Né? É bacana. Cara, todo mundo ganha. O Botafogo, como está acontecendo agora, segundo ano, nas cabeças ali, É, né? O Fluminense está lá embaixo, mas geralmente tem ficado ali em cima nos isso aí. últimos anos. Então, se o Vasco volta, o próprio Campeonato Carioca pode voltar a ser mais competitivo e mais atraente. E a Sim. gente sabe o que está acontecendo no Carioca, né? Ninguém quer pagar a premiação. Você não tem ali patrocinadores de não, vamos, é atraente, todo mundo quer ver o E não campeonato. tá tendo a premiação há alguns anos já, Tem, né? não tem, Há alguns assim, anos. a televisão, o Paulista é completamente Sem diferente. contar que o Campeonato Carioca hoje ele só traz prejuízo para qualquer clube. O Exato, Vasco é um grande exato. exemplo disso, que dois dos principais jogadores que o Vasco tinha para a temporada se lesionaram no Campeonato Carioca e o Vasco perdeu para a temporada inteira, que foi o Paulinho e o Jair, e acabou a temporada para os dois. Cara, Entendeu? Dois jogadores que estavam num momento muito bons, muito bom, e por causa do Campeonato Carioca, que é um campeonato que não te traz nenhum tipo de benefício, nenhum tipo de ganho, você só teve prejuízo. Campeonato Carioca é política. O Campeonato Carioca existe até hoje porque a Ferg precisa ter a competição dela. Sim. Para quem está na Ferg, continuar girando lucro, essa é a verdade. A Ferg ganha e os clubes saem no prejuízo. Então é política. E os caras, logicamente, os times pequenos querem que mantenha o campeonato estadual, porque é a chance que eles têm dos seus jogadores aparecerem, jogar na televisão, jogar contra um Exatamente. Flamengo, contra um Vasco, contra o Fluminense, contra o Botafogo. Eu acho que não deveria, não deveria acabar o Carioca. Mas eu acho que ele poderia ser encaixado em outras datas. Ele poderia ser durante o ano em datas FIFA, por exemplo. Sim. Ele poderia ser durante o ano e assim você adequar o calendário brasileiro, o calendário nacional, ao calendário europeu, parando por data FIFA e tudo mais. E aí, pô, se o Flamengo tem, por exemplo, 7 jogadores convocados lá para um amistoso, não tem problema jogar um carioca ali com menos 7. Ainda Você assim, o Flamengo eleva. vai jogar com jogadores bons. Exatamente. Isso aí. O Vasco vai jogar com jogadores. Você consegue Então, elevar o nível do futebol brasileiro. mas para isso tem que ter vontade política. Exatamente. Porque os caras, geralmente, os clubes pequenos, eles não têm dinheiro, eles não têm recurso para manter o elenco por um ano. Sim. Eles têm para manter ali no período carioca, 6 Exatamente. meses e tal. Nem todo clube consegue manter. Alguns clubes são formados ali em dezembro. Porque a maioria dos times que jogam campeonatos estaduais, eles jogam só o campeonato estadual. Sim, Entendeu? exatamente. Então, é vontade política para, de uma certa forma, esse recurso que entra para a FERJ estimular esses clubes para que eles possam trazer jogadores. E aí, vindo televisão, vindo patrocínio, estimular os clubes pequenos, Exatamente. né? Para que assim eles se desenvolvam. São Paulo é a capital do dinheiro. Por isso o Campeonato Paulista é absurdo. Você pega, pô, um Mirassol, cara, um Santo André, olha o São Caetano que era, que já Exatamente. foi. Então, assim, você tem ali em São Paulo O próprio clubes Santo André também, né? Ituano, né? Exatamente. Santo André, Guarani, Ponte Preta. Você tem clubes ditos pequenos ali que são muito competitivos, Sim. cara. Então, e aqui no Rio não tem isso, né? Você tem o Boa Vista, fez um excelente campeonato, Sim. né? O Boa Vista todo ano ele vem fazendo bons campeonatos, o Volta Redonda tem um trabalho interessante, mas você não vê no Rio de Janeiro aquela estrutura que São Paulo tem, Sim. né? O empresário chegando junto ali, a federação chegando junto, não. Aqui é cada um por si. Exatamente. É triste. É o jogo de interesse que a gente tem no futebol Pois carioca, pois infelizmente. PC, vamos encerrar. Bom, foi um prazer aqui. Eu gostaria primeiramente de te agradecer pela sua presença. Foi um bate-papo, do meu ponto de vista, muito produtivo. Gostei muito. Falamos de muita coisa, né? Exatamente. E não é o primeiro e não vai ser o único, né? Com certeza a gente vai estar aqui novamente, certeza. fechando uma parceriazinha legal, Isso aí. nossa união aí. Então, te agradecer de coração. Obrigado pela sua presença e Obrigado. com certeza foi de agradeço. fundamental importância para mim e para o canal, com certeza. Bacana. E a gente vai estar junto aí com certeza em breve. Certeza.